Até quando você vai viver uma vida oscilante? Até quando você vai querer agradar a sua carne e agradar a Deus? Ah, mas eu não posso fazer o que eu gosto? A sua vida é viver fazendo o que você gosta ou, em primeiro lugar, você está aqui para agradar a Deus? E o que você gosta está alinhado com a palavra? E o que você gosta sempre sai na frente da vontade de Deus? Porque tem coisas que a gente gosta que não é um problema. Se torna um problema quando isso se torna sua prioridade. Nós estamos aqui, Senhor, como diz a Tua palavra, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós tomamos a nossa cruz para, Senhor, trocarmos quando nós formos, Senhor, para a glória. Trocar a nossa cruz, trocar a nossa cruz pela nossa coroa, uma coroa de glória, uma coroa que a Tua palavra nos ensina para nós, meu Deus, termos o cuidado para nós não perdermos, para nós não deixarmos que nada, nem ninguém venha tomar de nós a nossa coroa. Senhor, obrigado por nós estarmos aqui, porque isso aqui é um privilégio. Obrigado pelo jejum de hoje. Obrigado por essa santa ceia que tivemos desde a parte da manhã até agora. Agorinha terminamos, finalizamos e vamos realizar essa última reunião desse domingo para aqueles que ainda, Senhor, não tocaram no Teu corpo, não tocaram no Teu sangue, aqueles que por algum motivo de força maior não puderam estar na igreja, porque nós estamos, Senhor, num propósito, o propósito dos 52 dias, aonde o Senhor garantiu que as janelas dos céus, que os céus estão abertos. O Senhor nos fez, meu Pai, promessas da imensa provisão, alma imensa, ela é gigantesca, ela é grandiosa, ela é poderosa. Oh Jesus, faz uma grande obra aqui, Senhor, porque eu, Senhor, todos esses anos tenho aprendido a amar a mensagem da cruz, a amar, e eu quero que o Senhor me ajude a te amar como o Senhor merece ser amado, me ajude a te servir como o Senhor merece, meu Pai. O Senhor merece ser servido e ter servos que te honram, servos que te agradam, servos, meu Pai, que estão aqui dispostos a sacrificar o conforto, sacrificar qualquer coisa, porque, meu Deus, nós queremos encontrar o Senhor no altar do sacrifício, nós queremos, Deus quer nos encontrar lá. Então, que ninguém perca, Pai, que ninguém perca a vida, perca o tempo, enxugue gelo, que ninguém desperdice as oportunidades, as palavras, que ninguém, meu Deus, por mais que já tenha ouvido mensagens e mensagens, não faça, meu Pai, como Israel, que eles estavam fora do Egito, eles não estavam mais na terra da escravidão, mas a Tua palavra diz que o coração daquele povo, Senhor, ainda estava no Egito. Eles não estavam fisicamente, mas o coração, a mente, ainda estava no Egito. Então eu quero lhe pedir, Senhor, que não haja mais
nenhuma mente escrava, nenhuma mente viciada, nenhuma mente, nenhuma mentalidade, Senhor, que tem puxado essa pessoa para baixo. Não, Senhor, faz uma grande obra, que a palavra traga, meu Pai, que a palavra traga uma libertação, uma renovação mental, meu Deus, uma mudança no padrão, no estilo de vida, nas crenças, nos paradigmas, que, Senhor, que toda mentira, que todo engano, que toda fortaleza dessas mentes venham cair por terra nessa noite, que todas as vendas, toda a cegueira, as escamas, o agravo dos ouvidos, Senhor, tira o agravo dos ouvidos, tira, Senhor, as escamas dos olhos, tira, porque é muito fácil, meu Deus, qualquer um de nós nos perdermos, se nós olharmos para trás, se fizermos, meu Deus, como a tua palavra diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Se nós examinarmos a nossa própria vida, se nós fizermos um balanço de muita coisa que já aconteceu na nossa vida, meu Deus, eu posso dizer que quantas vezes, em quantas situações, erros bobos, erros que não precisavam ter, meu Deus, sido cometidos porque faltou dar o devido crédito à sua palavra. Então nós estamos aqui para levar isso a sério, para fazer como o Senhor nos ensina e nos orienta, para que nós não venhamos perder, Senhor, esse portal, essa chance, esse mover. Nós estamos dentro de um mover, nós estamos debaixo de uma unção. E aqueles que agarrarem, Pai, essa oportunidade, vão viver coisas que jamais imaginaram. A igreja passa, meu Deus, por um momento aonde, Senhor, quantas coisas estão acontecendo, mas o teu favor, a tua graça não tem deixado de se manifestar. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. E eu creio que esse mês de agosto o Senhor vai continuar nos ajudando. Como disse Jonatas, Deus pode salvar com muitos ou com poucos, mas Ele pode. Ele pode fazer algo incrível. E no caso de Jonatas era só ele o escudeiro, mas o Senhor deu a ele uma grande vitória. E eu creio nisso. Obrigado, Deus, eu te amo e te agradeço, amém? Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor reservou o melhor vinho para o final. Diga aí, eu creio que essa imensa provisão de graça está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pode sentar, por favor, por gentileza. Se vocês puderem acender a luz, por favor, meus filhos. Diga comigo 12 cântaros. Novamente 12 cântaros. Por que 12 cântaros? Porque essa palavra de hoje, ela é uma palavra para realmente levar a sua vida a fluir coisas que ainda não estão fluindo. Porque quando fala de 12 cântaros, está falando de 12 jarros de água. E cada jarro de água que era representado pela
por cada tribo de Israel, foi a pedido do Elias que jogasse 12 cântaros de água, e ele pediu isso por 3 vezes, porque o que estava escasso naquela época foi exatamente o que o Elias quis colocar no altar que ele estava restaurando. O que ele quis que fosse oferecido a Deus, para que colocasse um fim, um basta naquela seca, naquela situação. Nós ouvimos esses dias a pregação de Ana, que quando a Ana, ela mexeu no ponto certo, diga, ela mexeu no ponto certo. Aonde ela mexeu? Ela mexeu naquilo que mexia com ela. O que mexia com a Ana? O fato dela não ter um filho. E quando ela oferece a Deus, ela entrega a Deus, ela faz um voto: se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo ao Senhor e ele vai te servir. Quando você vai, por exemplo, para a vida de Zaqueu, Zaqueu ele era corrupto, Zaqueu ele era um homem que extorquia as pessoas, ele lesava. O que ele pudesse fazer para tirar dinheiro do seu, vamos dizer assim, né? Do próprio povo, da sua nação, de onde ele vivia, de onde ele morava. Não importava a condição que a pessoa ela tivesse, ele extorquia, ele lesava. Ele chegava e ele não tinha, sabe quando uma pessoa ela não quer saber do momento, quer saber da dor, não quer saber da situação. Ele chegava e como ele tinha essa autoridade, ele tinha essa liberdade de ser um cobrador de impostos, então ele enriqueceu, ele ganhou muito dinheiro através dessa atitude. E quando Jesus estava passando em Jericó, e ele estava passando exatamente onde tinha uma figueira brava, o Zaqueu ficou sabendo de quem era Jesus, ele teve uma curiosidade, ele queria saber quem era Jesus. E ali surgiu uma sede, ali brotou algo, porque aquilo não era de uma atitude dessa não se vem de uma pessoa corrupta. Você vê que era uma obra do Espírito Santo. Ele não teria o porquê dele se preocupar com Jesus. Mas você vê que lá dentro havia uma sede ainda. Uma sede de mudança. Ele não era feliz, ele não era satisfeito com a vida que ainda ele tinha. Por mais que ele tinha muito dinheiro e tinha uma ganância por dinheiro, ainda existia uma esperança em Zaqueu. E quando ele vê Jesus, ele sobe naquela figueira brava, porque ele era baixinho, né? E ao ver o Senhor ali, sobre aquela árvore, arriscando ali, né, correndo o risco de se machucar, tudo, o Senhor Jesus, ele vira e fala: Zaqueu, hoje me convém ir até a sua casa. E quando o Senhor ele entra na casa de Zaqueu, tanto que deu muito, né, deu muito assunto, rendeu muito assunto o fato de Jesus ir na casa de Zaqueu. O povo caiu matando em cima, vou na casa de um cobrador de impostos, corrupto. Onde já se viu? Como que ele pode dizer que ele é um profeta, ele é de Deus? Foi Jesus entrar dentro da casa do Zaqueu. Diga comigo, para ele
mexer no ponto certo. O que ele fez? Zaqueu fez o quê? Mexeu no ponto certo. Ele levanta e vira para Jesus e diz, sem Jesus dar uma palavra para ele, ó, hoje eu estou pegando metade do meu patrimônio e vou dar aos pobres. E quem eu lesei, quem eu prejudiquei, devolverei 4 vezes mais. Pode bater na minha porta aqui, quem eu prejudiquei. Ele estava deixando claro que agora o dinheiro não era mais importante para ele do que ter um relacionamento com Jesus. Diga comigo de novo, Zaqueu mexeu no ponto certo. Enquanto você não mexe naquilo que mexe com você e entrega a Deus, você não verá a glória de Deus como você gostaria de ver. Esse é o ponto. Então, eu vou começar a leitura em 1 Reis 18, 16. Então, Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel? Deixa eu só dar uma pausa aqui, ó. Olha a expressão que o Acabe, o rei de Israel, ele usou para Elias. Naquela época, Acabe era rei de Israel. Ele era filho de um rei chamado Omri, que comprou um determinado lugar para dar o nome de Samaria, aonde esse homem ele andou praticando as mesmas coisas que Jeroboão havia praticado. Você lembra do Jeroboão, que construiu 2 bezerros, um em Dan e outro em Beersheba? Então, ele andou nos caminhos de Jeroboão, esse Omri, e gerou, consequentemente, Acabe, aonde a Bíblia diz que Acabe, seguindo os passos aí de seu pai, ele chegou a fazer coisas até piores do que muitos outros reis haviam feito. Tanto que uma das coisas que foi uma desgraça para a vida dele, que culminou mais ainda numa decadência espiritual para a vida dele, para a vida da nação de Israel, foi quando ele casou com aquela bruxa chamada Jezabel. O que ele foi inventar de casar com aquela mulher? Bom, Jezabel, adoradora de Baal, e Jezabel, que acreditava em Baal e Azerá, para ela, Baal era o deus da chuva, do trovão, da prosperidade, a Azerá da fertilidade. Então era um casamento maligno perfeito para aquilo que ia trazer a decadência espiritual para Israel. Então o que aconteceu? Acabe, ele abandonou os caminhos do Senhor. Acabe, a Bíblia falou uma coisa hoje que é muito, muito, muito importante de se lembrar. Quando Jeroboão fez aqueles 2 bezerros de ouro, ele orientou o povo a buscar Deus através dos bezerros em Dan ou Beersheba. Não precisa ir para Jerusalém, vai aqui pertinho mesmo. Vamos colocar assim na linguagem de hoje, cultua a Deus aqui pertinho mesmo da tua casa, vai aqui bem pertinho aqui, que aqui não tem problema.
Não precisa ir nessa longura, sabe? Essa coisa de ter que ir para Jerusalém. É muito longe Jerusalém. Jerusalém, não precisa mais disso. Vai para Dan, vai para Beersheba, é mais perto da tua casa, vai dar certo. Mas quando Jeroboão, ele teve um problema que o braço dele ficou paralisado, ele foi buscar ajuda nos bezerros ou ele foi buscar ajuda num homem de Deus? Ele foi buscar ajuda num homem de Deus. Quando ele teve um problema com um dos filhos dele, e ele mandou a mulher dele disfarçada para buscar ajuda para o filho, ele mandou ir buscar ajuda nos bezerros que ele fez, ou ele mandou buscar ajuda também no homem de Deus? Sabe quando uma pessoa, ela sabe o que ela deve fazer, mas ela não quer fazer? Viver a vida, ela quer viver do jeito dela. Viver a vida, ela quer viver como ela acha que ela deve viver. Acabe era esse tipo de pessoa. Quando ele ficou sabendo que a casa dele ia cair, ia desmoronar, e que Deus já tinha liberado uma profecia da morte dele, da morte da mulher dele, a Bíblia diz que ele vestiu o pano de saco, ele se humilhou, ele se curvou, e ainda o Senhor virou para Elias e falou: você viu Acabe, rapaz? O cara se humilhou, vestiu o pano de saco. O cara é mais ou menos assim, o cara tá vindo na igreja todo dia agora, por causa desse problema que ele tá vivendo. Tá fazendo o que nunca fez na vida dele. Mas por que ele tá fazendo? Claro, Acabe sabia que Deus não brincava. Ele sabia que a palavra de Deus, o Todo-Poderoso Deus de Israel, diga comigo, Deus de Israel. Então Israel levava esse nome. Diga comigo, campeão com Deus. Diga, eu só posso vencer com a ajuda de Deus. Diga, eu só posso vencer. Diga, com ajuda, com o favor do Todo-Poderoso. Então, peraí, se eu já levo o nome daqueles que só podem vencer com a ajuda de Deus, por que eu vou tentar buscar alguma outra coisa, fazer alguma outra coisa, agir de uma maneira diferente daquilo que eu já fui instruído? Infelizmente, muitas pessoas têm vivido assim. Então, pelo fato de Acabe ter abandonado os caminhos do Senhor, veio uma crise. Pelo fato dele não ter feito o que ele deveria fazer e ter se tornado um adorador de Baal, ele permitiu que fosse instalado altares nas cidades para cultuar, para adorar Baal. Com a seguinte garantia: Baal vai trazer prosperidade. Baal vai trazer o resultado que a gente precisa. Elias chega, 1 Reis 17, ele chega e libera a palavra do Senhor. Diga comigo, enquanto a palavra do Senhor não voltar, diga a liberar chuva, diga a partir de hoje, não vai chover mais em Israel. Que é mais ou menos assim, ó, a partir de agora o céu fechou para você. Você não vai ter o resultado que você quer ter na sua vida. Por que que Elias foi mandado por Deus para fazer isso? Por quê? Por causa da condição espiritual do líder, do rei, que levou toda a nação de Israel e os profetas a adorarem Baal. Então, pelo fato de Elias ter feito isso, Acabe, ele tentava procurar algum riacho. Deixa eu ver se eu acho um riacho de água. Deixa eu ver se eu acho algum poço. Deixa eu ver se eu acho algum canto aí. Em algum lugar deve ter água. E ele andava, botava seu povo para andar. Não encontrava
água, nem para dar água aos seus animais. Sabe quando uma pessoa vai bater em todas as portas, ela bate daqui, ela bate dali, ela bate de cá, e ela tenta daqui, ela tenta... Não, eu vou encontrar um refresco, eu vou encontrar pelo menos um alívio, uma saída, pelo menos para poder garantir aqui, pelo menos para salvar aqui, pelo menos para me ajudar. Não encontra. E por causa disso, Acabe, o que ele queria? Ele estava assim, revoltado com Elias, e ele queria matar o Elias. Ele queria encontrar o Elias. Mas você conhece a história e sabe que o Elias, diga comigo, ele vivia na presença de quem? Na presença de quem Elias vivia? Na presença de Deus. E pelo fato dele viver na presença de Deus, o Espírito de Deus escondeu Elias. Gente, você já pensou? O cara libera uma palavra de seca, de que não vai chover, a crise tomou tudo quanto é canto, não vai ter vitória, não vai ter chuva, não vai ter nada. E aí, não vai afetar a vida do profeta, não? O homem de Deus, será que ele não deu um tiro no pé, bispo? Olha, mas ele libera uma palavra dessa, e agora? E o profeta? Como é que fica nessa história? Você lembra? Não faltou comida para o profeta. O que Deus mandava? Quem que ele usou para alimentar o profeta? Um corvo. Não achava água canto nenhum, mas Deus mostrou para o Elias aonde tinha um ribeiro, um riacho de água. Você está ouvindo o que eu estou falando ou não? Diga comigo, não há crise para a vida do justo. Não há crise para quem está na presença de Deus, para quem permanece na presença de Deus. Não há. Aí, quando o riacho secou, Deus manda o Elias ir na casa de uma viúva. Eu acho forte isso, e até interessante, né? Eu ordenei a uma viúva te alimentar. Mas peraí, você chega na casa da viúva, ela está precisando de uma cesta básica. Não é ela que vai te alimentar, ela está quase morrendo já. Ela tem um tico de farinha e de azeite, que ela ia fazer a última refeição dela e ela ia morrer. A hora que o Elias se encontra com ela, na porta da cidade, que ela estava indo para pegar alguns gravetos para acender o fogo e preparar os assuntos que seria a última refeição, o Elias fala para ela, então, eu quero que você faz um bolo primeiro, um pão primeiro para mim. Né? Primeiro ele pede uma água, imagina, pedindo água para a mulher. Já não tinha água naquela época. E depois ele pede para ela fazer algo para ele comer. Ela fala, mas o que eu tenho não é suficiente. É para mim e para o meu filho e nós vamos morrer. Ele disse, faça primeiro para quem? Para mim. Diga comigo primeiro, eu entrego a Deus. Eu faço para quem? Eu agrado primeiro a quem? A Deus. Porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando você ouve isso, você agarra essa palavra com a força da sua vida? Quando a palavra vem e diz, ó, Deus está dizendo, assim diz o Senhor. Vamos juntos? Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Continua comigo, a farinha na vasilha não se acabará. E o azeite na botija, o quê? Não. Vai, meu povo. Não o quê, igreja? Não, vocês estão bem? A gente que jejuou aqui, eu estou até com a voz aqui que não está... Você está bem? Se qualquer coisa, nós vamos fazer um Todd ali, meu. Está amarrado isso aqui. Vamos juntos com mais força. A farinha na vasilha não se acabará. E o azeite na botija, o quê? Não se secará. Continua comigo até o dia
em que o Senhor fizer chover, o quê? Ia demorar quanto tempo para voltar a chover? Mais de 3 anos, 3 anos e meio. Olha o que aquela crise estava causando. Mas na vida de Elias e na vida dessa mulher que creu na palavra do homem de Deus, a crise não se instalou. Ela não atingiu. Então diga comigo, o problema de Israel, diga, era um problema espiritual. Diga, o problema da seca, a crise era um problema, o quê? Então, quando algo na vida de uma pessoa não está fluindo, qual é o nome do problema dela? Provavelmente ela abandonou os caminhos do Senhor. Ela parou de fazer o que ela sabe que ela deveria fazer. É simples, não tem segredo. Não tem nada novo aqui. Só tem uma palavra que já foi pregada e que ainda por muitos não é levada a sério. Ela não é aplicada. Então, quando Elias se apresenta ao Obadias, ele era, vamos falar assim, como um gerente, um encarregado, um responsável do palácio de Acabe. E quando a Jezabel começou a matar os profetas de Baal, ele separou 100 homens, escondeu 50 numa caverna, 50 em outra, alimentou, cuidou, zelou daquele povo. Por quê? Porque eram profetas que ainda não aceitavam se dividir, se misturar, se entregar à prática a Baal. E ele escondeu aquele povo. Com certeza foi uma direção que Deus deu para ele fazer. E o Obadias sabia que quando Elias falou para ele, vai falar para o Acabe que eu recebi uma palavra do Senhor e agora eu tenho que me apresentar ao Acabe. Ele falou, rapaz, não brinca não, porque o negócio é sério. Você não tem noção o quanto que o Acabe tá procurando você, ele quer te encontrar. Se você falar para mim atrás do Acabe e ele voltar aqui e o Espírito do Senhor te levar para qualquer canto, ele mata a minha vida, ele vai tirar a minha vida, vai dar ruim para mim. Porque ninguém consegue te segurar, ninguém consegue te brecar, ninguém consegue ter domínio sobre você, Elias. Ele disse, não, mas agora chegou a hora de falar com Acabe. Agora, diga comigo, hoje é o dia da decisão. Diga, hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da mudança. Hoje as coisas vão ter que ser colocadas em ordem. As coisas vão ter que mudar. Então, olha aqui no 18. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Porque o Acabe tinha dito, né? É você mesmo, perturbador de Israel. A gente está nessa seca, a gente está nessa situação. Foi você que nos colocou nessa situação. Aí, eu comecei na igreja, minha vida piorou. Eu comecei a buscar a Deus, a minha vida está desse jeito. Não tem a ver com Deus. Não tem a ver com Deus. Porque eu faço um balanço da minha vida. Outro dia mesmo alguém virou para mim e falou, quando eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a dizimar, parece que a minha vida desabou. Parece que aí que meu financeiro travou. Você bagunçou com quantos anos a sua vida fez do seu jeito há tantos anos? Não é porque você fez um dia, uma semana, uma coisa certa, que você já arrumou toda a tua vida e já está tudo certo. E o tempo do plantio errado? Não leva em consideração? Diga comigo, tudo que o homem plantar, vai colher? Vai ou não? Ele vai ter que conviver com as consequências? Ele vai.
Às vezes a pessoa chega aqui e fala, eu quero que a minha vida mude. Chega, o que eu tenho que fazer? Faz. Aí ela chega em você e fala, eu tô com a dúvida. O que foi? Eu não sei, eu tô fazendo tudo certo. Sabe quando ela chega assim e você fala, eu tô fazendo tudo certo. Aí você pergunta, quantos dias faz que você tá fazendo tudo certo? Não, comecei agora um mês. Um mês? Quanto tempo você fez errado? Não, quantos anos? Aí eu já quero. Hã? Aqui é assistência de celular? Hã? De carro? Aqui é. Como é que funciona? Boto o celular lá, boto um eletrodoméstico lá, levo meu carro lá para trocar o pneu e aí o cara faz o serviço no mesmo dia e é assim que funcionam as coisas com Deus? Não, claro que não. Então, qual é a mensagem que essa pessoa ela passa quando ela age assim? Que ela não quer Deus. Ela não quer Deus, bispo? Não. Porque quando a gente quer Deus, o primeiro propósito, o primeiro foco, a primeira atitude, diga comigo, primeiro, eu quero agradar a Deus. O que você quer? Diga primeiro, eu quero estar bem com Deus. Mas e as demais coisas, bispo? Opa! Deixa eu pegar um gancho aqui da palavra da abertura. A bispa, depois você vai ler e vai ouvir essa palavra. A bispa hoje ela falou de Amaleque e que Amaleque veio atacar Israel num local chamado Refidim, que é um lugar de descanso. Então, o que Amaleque ele luta para fazer? Ele luta para roubar as pessoas quando elas estão cansadas. Ele luta para roubar as pessoas quando elas estão exaustas. E lá vem a amargura. E lá vem aquele sentimento miserável. E lá vem porque Amaleque nasceu no coração de Esaú. Aonde Amaleque nasceu? E qual foi o momento que ele foi gerado? Quando ele voltou da caça, que ele não tinha pegado nada. A Bíblia fala que Esaú estava cansado. Diga comigo, Esaú estava cansado e com fome. Como é que Esaú estava? Cansado e com fome. Ele sente aquele cheiro do ensopado do Jacó. E ele vira e fala, me dá um pouco dessa comida aí. Estou com fome. Ou seja, estou com vontade. Estou com desejo. Não consegui ter nenhum resultado na minha vida sentimental. Vai esse homem mesmo, vai essa mulher mesmo. Eu estou aqui, sabe, há tanto tempo nessa situação financeira. Vamos procurar um J mesmo, vamos procurar um Factory mesmo. Eu estou aqui, sabe, com um monte de problema, uma pressão danada. Eu acho que eu vou resolver do meu jeito. Mas Esaú, me dá a tua bênção da primogenitura e eu te dou o que você quer. Você está disposto a trocar a bênção dobrada que você tem de Deus pelo momento, pelo prazer, pela condição de poder forrar seu estômago e matar a tua fome?
eu estou disposto. Do que me vale também? Essa bênção não está me alimentando. Essa bênção não me ajudou em nada. Olha, eu estou cansado, estou com fome. Estou indo na igreja, estou buscando a Deus. E também não estou vendo o resultado desse negócio de buscar a Deus. Então, deixa eu fazer do meu modo, deixa eu fazer do meu jeito. Ali no coração de Esaú nasceu Amaleque. Através daquela má atitude de desprezar o que ele tinha com Deus, nasceu esse demônio, essa amargura, esse sentimento que tem roubado a vida de muitas pessoas. Porque tem pessoas que elas querem dar tudo que a carne delas querem. Tudo. Quantas vezes eu já vi isso acontecer no meio da minha família, de parentes, por exemplo, de domingo, eu vou dar tudo que a minha carne quer no domingo. Vou tomar todas que eu puder. Vou ficar na televisão o dia inteiro. Hoje é meu dia. Hoje é meu dia de descanso. Tá, mas o seu físico pode até descansar, mas o seu espírito não pode. Seu espírito precisa ser alimentado da palavra. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de nós, o quê? Cultuarmos e adorarmos a Deus. E o meu descanso, estou cansado. Do que me vale cultuar a Deus de domingo? Do que me vale essa primogênita? Eu estou cansado, eu estou com sono, eu estou mal, eu não estou bem. Eu preciso fazer alguma coisa para espairecer. Não, eu preciso de um entretenimento. Então, se eu não posso me deitar com um homem que eu quero, eu não posso me deitar com uma mulher que eu quero, então eu vou para a pornografia, eu vou me estimular. Mas ficar sem vontade, sem prazer, eu não vou ficar. Porque se eu não tenho uma coisa, eu vou em busca de outra. Se eu não tenho outra, eu não estou satisfeito com essa não é suficiente, então eu vou para outro canto. Ficar sem, eu não aceito. Diga comigo, muitos não aceitam passar vontade. De novo, passar vontade. Sabe o que muita gente devia fazer para se libertar? Você deveria aprender a passar vontade. A carne, se ela estivesse passando vontade, eu tenho vontade, e aí você fosse lá e não desse o que a tua carne está pedindo, você já teria se libertado, você já teria se transformado, a tua vida seria outra. Porque tem gente que só sabe viver para dar tudo que a carne dela quer. Ela não aprendeu a passar vontade. Agora voltando no Acabe. Israel não estava naquela crise por culpa de Elias. Israel estava naquela crise por causa de Acabe. Por causa daquela liderança que tinha abandonado os caminhos do Senhor. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Vou ler na versão Almeida.
Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Eu penso que está na hora de muita gente responder a essa pergunta que o Espírito de Deus está fazendo para toda a igreja. Até quando você vai viver uma vida oscilante? Até quando você vai querer agradar a sua carne e agradar a Deus? Ah, mas eu não posso fazer o que eu gosto? A sua vida é viver fazendo o que você gosta ou, em primeiro lugar, você está aqui para agradar a Deus? E o que você gosta está alinhado com a palavra? E o que você gosta sempre sai na frente da vontade de Deus? Porque tem coisas que a gente gosta que não é um problema. Se torna um problema quando isso se torna sua prioridade. Bispo, olha, eu vi a bispa falar isso no programa outro dia. Ela falou assim: ai, tem gente que fala assim, ai, Deus, estou tão feliz, o senhor está mandando tanto trabalho, tanto cliente, eu estou ganhando tanto dinheiro, estou tendo tanto trabalho, a minha vida é corrida, mas ó, Senhor, o senhor está no meu coração. Não dá para te buscar, não dá para ir na igreja, não dá para te adorar, não dá para te cultuar, não dá para ter aquela vida, sabe, contigo. Mas, senhor, olha, Senhor, eu estou muito feliz com o senhor, porque o senhor me mandou tanta bênção. Deus manda tanta bênção para afastar ela dele? Hã? Não, eu não senti firmeza. Deus manda tanta bênção para afastar a pessoa de Deus? Para ela não ter tempo para buscar a Deus? Deus faz isso? Então isso é um engano? É ou não é? Mas tem gente que acredita que é Deus, não é? Acredita ou não acredita? Mas eu não tenho tempo, bispo. Isso, você está caindo nessa palavra que o Elias usou aqui para os profetas. Então, vamos adorar Baal porque ele é o Deus do trovão, da prosperidade. Vamos adorar Zerá porque ela é da fertilidade. Mas a hora que eu estou encrencado, a quem que eu vou pedir ajuda? Hã? Ô bispo, o senhor pode me ajudar, bispo, pastor? Então, vai lá pedir para Baal. Vai lá pedir para Baal. Chega com o boleto na mão e fala: Baal, Baal, me empresta aí, Baal. Baal vai emprestar? Hã? Ô Baal, põe a mão aqui na minha enfermidade, Baal, e arranca ela com a mão, Baal. Ele arranca? Ele cura? Por que esse povo queria adorar? Por que o povo de Israel, o povo de Deus, queria adorar outros deuses? Diga comigo, porque esses deuses não exigiam mudança. O que ele não exigia? E o que o Deus de Israel exigia? Eu quero servir, mas sem ter que mudar. Eu quero servir sem ter que parar de mentir, sem parar de beber, sem parar de xingar, sem parar de me desequilibrar. Eu quero servir, mas sem ter que ficar sendo corrigido que eu tenho que tratar bem minha família. Eu não quero, sabe? Eu não quero isso. Não quero ficar ouvindo essas coisas. Que eu tenho que mudar, que eu tenho que ser diferente. Então, o profeta, vocês estão em cima do muro, vocês estão oscilando. Vocês não resolveram o que vocês querem.
Vocês não tomaram ainda uma decisão de como vocês vão viver a vida de vocês. Enquanto você está, hoje eu estou com vontade de buscar a Deus. Não, hoje eu não estou com vontade. Não, hoje é domingo de Santa Ceia. Hoje é domingo, eu vou na igreja. Não, amanhã, semana que vem, não, é domingo dos pais, eu não vou na igreja. Vou priorizar meu pai. Mas peraí, traz o pai para priorizar Deus. Traz o pai para vir receber a bênção. Não, o senhor não está entendendo. Sabe, é uma situação aqui. Uma situação o quê, querido? Às vezes tem alguns que vêm uma vez por mês na igreja e acha que é muito. Acha muito. É sempre aquela mesma ladainha. Gente, tem gente que já viajou de avião com tempo de viagem aí de 6, 10 horas ou mais e não reclamou. Às vezes o culto aqui é de 2 horas, 3 horas, a pessoa... Nossa, mas que culto, hein? Você vai no cinema, só para você entrar dentro da sala do cinema, para comprar, às vezes, o bilhete lá, o negócio do ingresso. Quanto tempo já? Eu lembro, há muitos anos atrás, que eu me lembro da Thalita querer ir no cinema, há muitos anos, eu não tinha nem a criança ainda, e tinha uma fila gigantesca. A gente demorou 40 minutos para entrar na sala. Mais o filme, que foi de mais de 2 horas, e depois para sair da sala, demorou também, acho que em torno de uns 20 minutos para sair. Ou seja, até chegar em casa, não foi um problema. Mas quando ela precisa, peraí, agora vou parar, eu preciso orar mais, eu preciso investir mais na minha vida espiritual, eu preciso agora organizar um plano de oração. Não, não dá. Você não conhece a minha agenda, a minha rotina. Tudo bem. Mas dor de barriga, quantas vezes já deu na sua vida? Quantas vezes já deu? Muitas, né? Você acha que problema vai deixar de existir? Vai deixar de surgir? Claro que não. Você vai enfrentar, eu vou enfrentar, nós vamos enfrentar problemas até o último dia da nossa vida. Só que a questão não é o que a gente vai enfrentar. A questão é como nós vamos estar preparados ou não para lidar com o problema. Saberemos lidar com ele ou não? Venceremos ele ou não? E tem gente que está com um problema há anos, porque abandonou os caminhos do Senhor. E como que ele abandonou? No coração. Ele oscila. Hoje, quem que assistiu o culto da Bispa hoje? Hoje a igreja tomou uns puxão de orelha aqui. Porque a pessoa vem para o culto para dormir, a pessoa vem para o culto para ir para o bebedouro, a pessoa vem para o culto para ficar no celular dentro da igreja. A pessoa vem para o culto para roer unha. A pessoa vem para o culto para poder ficar olhando para o chão, para o teto, para o lado. Peraí, eu venho para o culto para fazer o quê? Se ela estiver numa viagem, ela segura o xixi para poder esperar o posto que ela gosta. Não é nem que não apareceu o posto, apareceu, mas ela quer parar no posto que ela gosta. E ela segura o xixi. Ela está com sede. Ela aguenta um pouco mais se ela estiver em numa coisa que é importante para ela. Mas tudo que está relacionado às coisas espirituais, faz um pouco, tem dia que não faz, busca um pouco, tem dia que não busca. E aí ela está lá perguntando, por que algumas coisas ainda acontecem dessa forma na minha vida? Porque você tem uma mente dividida. Você é instável em tudo que faz. Pode vir a pregação, pode vir um pregador, pode vir a palavra. Podia ser a bispa pregando aqui.
A bispa está fazendo o culto das 18 aqui, de ter gente falar, mas peraí, bispo, como assim? A pessoa está com todas as mensagens à disposição dela, para de viver assim, para de... Ela não vai, ela não quer parar. Ela não quer. É a situação de Acabe. A condição que estava o povo. Acabe queria mudar. Vou perguntar de novo. Acabe queria mudar. Você quer mudar? E o que a gente tem que fazer diante de Deus para dar a Ele provas que nós queremos mudar? Diga comigo, começa em parar de viver com uma mente. Como tem que ter essa mente? Dividida? Não, ela não pode estar dividida. O problema de muitas pessoas é que muitos têm ainda uma mente dividida. Toda vez que alguém vem conversar comigo sobre a vida financeira e ela fala que ela não está... outro dia mesmo alguém... É sempre aquela história assim, ó... Aonde eu trabalho eu estou sendo injustiçado. Aonde eu trabalho eu estou sendo prejudicado. Sabe qual que é a pergunta básica que a gente faz para essas pessoas que usam essa expressão? Você está sendo fiel a Deus? Elas viram e a maioria diz não. Não totalmente. Vamos repetir juntos? Não totalmente. Então, obediência parcial é obediência? Não. Adianta eu fazer um pouco e eu estou deixando passar coisas que o Senhor falou para mim que não é para eu deixar passar? Não adianta. Não adianta. Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando? Até quando vocês vão cochear? Diga comigo, cochear. Está falando de uma pessoa coxa, manca, que está com dificuldade de andar. Ela tem dificuldade de tomar essa decisão. Ela não quer tomar ainda, porque alguma coisa ainda é muito importante para ela. Eu lembro de uma senhora, ela estava sendo traída, ela estava sendo traída. Já fazia anos pelo marido. E aí ela vinha para o culto, ela chorava, e você ia falar com ela, por que a senhora está chorando? O que foi? Meu marido está me traindo, não aguento mais. Meu marido está me traindo. Tá bom, minha senhora. Tá, você quer tomar uma decisão? O que a senhora quer fazer, já que esse homem está fazendo isso há tanto tempo? Eu não posso me separar dele. Aí um dia eu virei e falei, mas fala agora. Por que você não pode separar desse homem, então? Já que esse homem não para de te trair. É porque se eu separar dele, vai acabar o recurso. Vai acabar a questão financeira. Está entendendo ou não? Então eu me submeto, eu aceito, eu me coloco numa condição, eu tolero uma coisa, porque eu estou fazendo da pessoa que está me traindo o meu ídolo, o meu Deus. A minha confiança está nele, a minha confiança não está verdadeiramente em Deus. É aí onde eu volto no início da reunião. Diga comigo, eu preciso mexer com aquilo que está mexendo comigo. Enquanto você não mexer naquilo que está mexendo com você, enquanto você não colocar no altar de Deus aquilo que mexe, eu não consigo porque, meu filho, minha querida, que adianta você manter isso na sua vida e perder sua alma? Que adianta? E mesmo assim ela não parou. E mesmo assim ela continuou. Não bastou falar para ela que ela precisava tomar uma decisão. Que ela precisava fazer algo em relação àquilo. Ela não estava feliz, ela não estava satisfeita, ela vivia chorando.
E tem muita gente vivendo assim, oscilando entre dois pensamentos. Ele não quer se comprometer, ele não quer levar realmente a sério a palavra. Você vai fazer o quê? Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Estou aqui no 22, agora vou para o 23. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços. E o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha. E também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo. Esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até que hora, gente? Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Agora diga de novo comigo: e clamaram pelo nome de Baal. Diga: desde amanhã até que hora? Até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito. Diga comigo: mas não houve nenhuma resposta. Mais forte: ninguém, o quê? Ninguém respondeu. Eles clamaram, não teve resposta. Eles dançaram, não teve um sinal. Eles começaram da parte da manhã, já estava, a Bíblia diz nessa parte, já estava passando do meio-dia. Cadê o Baal? Aonde está esse Deus? O Deus do trovão, da chuva. O Deus que resolve a minha vida, que coloca a minha vida em ordem. Onde está esse Deus? Por que tudo que eu estou fazendo não está surtindo esse efeito? Eu acredito em Deus, mas eu estou fazendo ainda do meu jeito. Não, eu acredito em Deus. Eu até acredito que o Deus de Israel é um Deus poderoso. Mas agora é o momento do Baal. Agora deixa Deus aqui e vamos para o Baal. Baal. Ou seja, é aquela atitude que leva ela a fazer coisas na carne e ela não está vendo. Ela está vivendo na carne, ela não está vendo. Ela está decidindo na carne, ela não está vendo. Ela está conduzindo a vida dela do jeito dela, mas ela não está vendo. Mas aí o Elias dá uma instigada neles. Olha que coisa interessante. Ele dá uma instigada neles. E ele começa a zombar no 27. Olha aqui, ó. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Ele não é um Deus. Hã? Você não falou para mim que você tem um amigo lá que te ajuda? Você não falou lá que o teu pai, que a tua mãe, quando você precisar, vai estender a mão? Você não falou lá que você conhece um advogado, um médico? Você falou que você tem um costa quente. Você falou: eu tenho um costa quente. Eu tenho alguém que sempre me ajuda. Mas por que dessa vez ele não está me ajudando? Por que
dessa vez ele não está me atendendo. Eu estou ligando aqui, zap, 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 zap. Nada, não dá. Eu tô apertando o botão aqui, zap, zap, vai, zap. Vamos, o que é? Eu estou sem internet? Não chegou a internet no meu celular? O que foi? Nada está resolvendo. Não está adiantando. Não estava adiantando. Eles estavam vendo aquilo. Mas mesmo assim, sabe quando a pessoa ela está vendo que não está funcionando e ela quer continuar insistindo? Não, mas acho que agora vai funcionar. Não, mas não, olha, não deu certo até agora, é meio-dia, né, Elias? Nossa, esse cara agora está zombando do Baal. Não, mas peraí, Baal é Deus. Baal, não, vão clamar mais um tico. Mas olha o que uma pessoa, ela vai ficando tão cega, ela vai perdendo o juízo, ela vai perdendo a noção. Ela agora, ela é capaz de machucar ela mesma. Ela é capaz de se ferir, de se maltratar, de prejudicar a própria vida dela. E se ela tem filho, se ela tem família, todo mundo vai sofrer junto. Todo mundo vai gemer junto, porque olha aqui, ó. Então passaram a gritar. Volta o 27 para mim, desculpa. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, né? Ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Você vê que Elias tinha autoridade mesmo, né? Ele tinha coragem, ele sabia quem era o verdadeiro Deus. Ele não tinha. E um detalhe, né? Elias estava só. Como é que Elias estava? Elias estava sozinho. Você sabe que tem gente que ele olha assim e fala: mas peraí, eu vou ficar sozinho nessa? Mas se a minha família não me apoiar, se a minha família não me ajudar, se a minha família não concordar, se a minha família se voltar todo mundo contra mim, Elias estava? Como é que Elias estava nessa? Ele estava sozinho. Ele estava sozinho. Mas ele tinha, por conta dele estar na presença de Deus, uma convicção, uma certeza. Isso aqui que eu estou fazendo é com ordem de Deus, é direção de Deus. Deus, Ele está usando a minha vida como um instrumento para mostrar para esse povo quem é o verdadeiro Deus. Estão zombando, estão caçoando, estão falando bobagem, estão falando besteira. Calma. A hora que a glória de Deus começar a se manifestar, a hora que o fogo de Deus descer e todo mundo ver quem é o verdadeiro Deus, e aí, o que vão poder dizer? Hã? Eu lembro uma vez da bispa usar uma expressão, ela fala assim, tem gente que ele prefere ficar na farra, ele prefere levar filho para a balada, ele prefere levar filho para tudo quanto é canto, do que trazer ele para a igreja. E aí, enquanto a gente está aqui na igreja, às vezes de madrugada, orando, clamando, daqui a pouco ele está lá com o filho no hospital, na UTI, internado, desesperado, não sabe o que vai fazer da vida. Às vezes alguma coisa acabou estourando, alguma coisa acabou acontecendo, veio à tona, veio à luz. Enquanto os filhos das trevas estavam preocupados em viver a vida deles ao modo deles, os filhos da luz, o povo de Deus estava lá, usando a sua energia para buscar a Deus, usando o seu tempo para poder ter a proteção, o favor de Deus. Então pare e pense. Analise isso. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças. Olha só. E a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrar. Tem gente que ele está sangrando e ele não para de fazer errado.
Está sangrando, a vida dele está sangrando, o casamento dele está sangrando. Emocionalmente ele está sangrando. Sentimentalmente ele está sangrando. Ele está sangrando. A vida dele está sangrando. Ele está tendo perdas. Mas o orgulho, a arrogância, a cegueira é tão grande que não deixa ele admitir, que não deixa ele reconhecer, que não deixa ele se humilhar, que não deixa ele parar e falar: não, eu estou vivendo errado e agora eu vou passar a fazer certo. Não. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Vamos juntos? Mas não houve o quê? Continua comigo. Ninguém o quê? Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Que coisa. Agora vamos para o versículo 30. Vamos para a parte final. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Diga comigo: hoje, Deus está me dizendo: aproxime-se de mim. Mais forte, aproxime-se de mim. Você vai se aproximar? Você vai? Só que não adianta só você dizer que você vai se aproximar. Não adianta você falar: eu vou me aproximar de Deus. Não é o suficiente. O povo aproximou-se e Elias, vamos juntos, reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Como é que estava o altar? Como é que está o coração de muita gente? Como é que está a vida espiritual dela? Está devastado, está em ruínas, está quebrado, está azedo. Está cheio de sentimentos, está remoendo coisas ainda. Está cheio de mentira. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa. A Bíblia fala que por aumentar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Eu vou falar... Agora eu posso dizer que eu estou começando a ter mais noção do que esse versículo ele quer dizer. Eu estou falando sério. Quando a Bíblia fala por aumentar o pecado. Agora eu tô mais ou menos vendo. Quando a palavra fala, né, igual aqui no caso do Elias, quantos profetas aqui estavam aqui lutando com Elias? Quantos que estavam com Elias? Um, que era ele. Como é que estava a maioria dos profetas? Aqueles que não se curvaram à vontade de Jezabel morreram. E os que Obadias conseguiu esconder foram 100 profetas. Nesse momento. E os 400 profetas de Baal com os 450 profetas de Azerá, a Bíblia fala que eles estavam fazendo exatamente o que Acabe e Jezabel queriam. Então é mais ou menos assim, ó, se você não dançar conforme a minha música, você vai morrer. Você vai ser afetado. E aí o Elias estava aqui sozinho. Exatamente, tem dia que às vezes eu falo: meu Deus do céu. Guarda a mente do povo, guarda o povo. Por quê, bispo? Porque a imoralidade. O que a imoralidade está tomando a vida das pessoas. Eu não vou falar, eu não quero nem dar os exemplos. Eu vou hoje, assim, eu não quero dar um exemplo de imoralidade aqui hoje. Porque nada é tão ruim que não possa piorar. É a palavra: inventam maneiras de fazer o mal. Usam tudo que podem usar. Desde criança,
Meu Deus, criança se estimulando com 7, 8 anos. E os pais não estão atentos. Entrega o celular na mão da criança e deixa ela assistir, mexer, falar, fazer o que ela quiser. O tablet, não confere, não busca saber o que está assistindo. Deixa os filhos ter os amigos que quiser, ir para casa do fulano. Eu vou para casa do fulano, aí eu vou para casa do cicrano, eu vou para o shopping. Meu filho, você não tem noção. Se você tem amor à sua vida e aos seus filhos, vai saber com quem eles conversam e andam. Que só para você saber, cuidado que você vai se assustar. Cuidado que você vai se assustar. Você vai se assustar. Você acha que você tem controle, né? E se eu perguntar aqui, só aqui, ó. Vamos pegar aqui um termômetro aqui, ó. Quem que já escondeu alguma coisa do seu pai e da sua mãe quando ele te perguntou, fala para mim, o que está acontecendo? Você fez alguma coisa? Quem que já escondeu aqui do papai e da mamãe? Alguma coisa? Levanta a mão para mim. Quem que já escondeu pelo menos uma coisa na vida? Levanta a mão para mim. Então. E quem não levantou a mão não foi sincero. Tem gente que ele acha que tem o controle porque dá o iPhone, porque dá a comida que ele quer, o passeio que ele quer, a viagem que ele quer, e eu não sei o que ele quer. Você não está dando a ele a palavra. É porque você está com o altar quebrado. Sabe por que muitos pais não estão dando a palavra para os seus filhos? Porque o altar deles está quebrado. Eles não veem isso como importante. Não veem isso como necessário, como um princípio, como algo de valor. Porque, olha, o Elias estava sozinho nessa. E ele não teve medo de encarar, de enfrentar, não. Tem gente que ele fica, é como a palavra que a bispa deu no encerramento. Você quer uma vida poderosa, você quer uma vida de vitória, você quer uma vida abençoada ou você quer viver de desculpa? Tem gente que a vida dele é viver de desculpa, é só dando desculpa. Porque ele não pode por causa disso, porque ele não consegue por causa daquilo, porque não dá, porque eu sou... A história é que eu luto sozinho, bispo. É que eu busco sozinho, bispo. É porque eu sou... Oh, meu querido, desde quando o eu sou te deixou sozinho? Desde quando você luta uma guerra sozinho? Nós estamos aqui por causa de quem? Nós viemos à igreja cultuar a quem? Quem é que garante por mais de 300 vezes? Não temas, porque eu estou... Quantas vezes você já repetiu isso? Mas não, é um hábito de justificar, de argumentar. Não, eu estou sozinho, né? Eu estou lutando. É que eu não tenho isso, eu não tenho. Você tem o Senhor, você tem a palavra. Você tem a ajuda de Deus. 31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo, dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse, seu nome será Israel. Você vê que coisa? Parece que o povo não lembrava mais disso. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes. E derramaram-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas
por ordem tua. Vamos juntos? Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles o quê? Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. E eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizom, e lá os matou. Amém? Fique em pé, por favor. Pega teu encarte do propósito. E eu vou terminar essa parte com você em pé. Quando Elias pediu para o povo aproximar, o altar estava quebrado ainda. E foi ali, naquele momento, que ele foi mostrando para Israel, trazendo de volta a consciência de Israel, como que deveria estar a vida deles, a vida espiritual. Porque, olha aqui para mim, diga comigo, o meu coração é o altar do Senhor. Aonde é o altar do Senhor? Aonde Ele quer fazer morada? Aonde Ele quer se manifestar? Mas o altar está quebrado. Por que eu não estou sendo respondido? Porque eu estou cheio de sentimentos. Porque eu estou cheio daquele velho padrão, eu estou cheio do mundo ainda, as coisas do mundo me atraem. E quando ele preparou o altar e colocou o novilho no altar, que representa Jesus, e pegou aquela água e jogou 12 jarras de água naquele altar, ali ele estava trazendo a consciência deles, não só a água, como o altar, as pedras, o novilho. Então, o conjunto de toda aquela obra representava as 12 tribos de Israel, diga comigo, que precisavam estar na presença de Deus, falando a mesma língua, diga, tendo o mesmo espírito. Você não tem um espírito? Tem ou não tem? Você não tem uma alma que mora dentro de um corpo? Sim. E como que tem que ser a minha e a sua vida? Governada por quem? Pelo espírito ou pela alma? Mas como a minha vida vai ser governada pelo espírito, se eu dou tudo à minha carne, o que a minha carne quer, eu estou com vontade, a minha vontade é muito grande, a minha vontade, você não tem noção, bispo, o quanto eu gosto. Isso, exatamente, você gosta. Tem gente que gosta de viver do mesmo jeito, tem gente que gosta dos seus vícios, tem gente que gosta dos seus pecadinhos de estimação. Ele tem os pecadinhos dele de estimação. Ele tem as práticas ocultas que a família dele não sabe. Uma mulher virou para mim e falou: bispo, eu não sabia que isso estava acontecendo com o meu familiar. Eu virei e falei assim: você nunca sentou com a tua família e perguntou para eles tudo o que acontece com eles? Quando uma pessoa, olha aqui, quando uma pessoa contrata uma pessoa para uma empresa, para uma multinacional, quando ela contrata, ela quer saber quem ela está contratando? Sim ou não? Ela costuma, se ela já trabalhou em mais empresas, ela costuma ligar e pedir uma referência das empresas que ela trabalhou? Sim ou não? Sim ou não? Por quê?
Porque ela quer saber com quem que ela está lidando. O que eu disse? Ela quer saber com quem que ela está lidando. É uma das palavras que foi pregada agora no jejum, a semana passada. Se não foi a passada, foi a atrasada. Eu preciso conhecer o inimigo ao qual eu tenho que lidar, enfrentar. Talvez teu marido abriu uma brecha, talvez tua esposa abriu uma brecha e você nunca sentou um com o outro para conversar. Peraí, onde você está sendo atacado? Aonde você está sendo atacado? Talvez você nunca sentou com o teu filho e falou: filhão, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Filhão, você está sendo atacado? Está vindo alguma coisa na tua cabeça? Você está sentindo alguma coisa ultimamente? Você está percebendo alguma coisa? Eu tô, pai. Tem umas meninas lá na escola. Sabe, tinha uns meninos que falou para mim sobre sexo, sobre isso. Falou? Aí eu fiquei curioso. Eu fui lá e entrei. E eu queria conhecer, eu queria saber, sabe? Você nunca sentou para saber? Você nunca sentou? Você nunca buscou saber? É que ele fala que está tudo bem. A Bíblia diz que haveriam pessoas capazes de mentir. Diga comigo, e amantes da mentira. Você sabe qual que é a pior coisa? Não é a pessoa ter caído numa imoralidade. A pior coisa é, às vezes, você está falando com ela. E ela vira para você e fala: é isso, e no final das contas, não é nada daquilo. Ela é capaz de mentir. Mas para a gente encerrar, coloca para mim Romanos 1:28. Só que a Bíblia diz isso aqui, ó. Coloca para mim Romanos 1:28. Vamos ver se vai ser mais rapidinho aí para colocar. Além do mais, visto que desprezaram o quê? Ele os entregou a uma disposição mental para praticarem o quê? Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, porque tem gente que vira a igreja, tanto faz, tanto fez. Ele vem na igreja. Eu lembro quando eu era novinho, eu ia na igreja porque minha mãe me levava na igreja. Não porque eu queria ir na igreja. Eu não ia na igreja porque eu queria ir na igreja. Eu não ia na igreja para realmente ouvir a palavra. Eu ia porque minha mãe levava. Tem gente que ele vem na igreja por vir. Né? Para mim não é tão importante assim, esse negócio de ter que ir na igreja. Vou na igreja para ir no banheiro, para beber água, para passear, para conversar. Não. Isso não é cultuar a Deus, isso não é adorar a Deus. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Mas eu gosto dessa versão da NVI, que a Bíblia fala que ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Agora, acabou o temor a Deus. O que eles fazem agora? Eles fazem tudo aquilo que a carne quer e que desagrada a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim, isso que eu vou falar para você é bem sério. Ninguém tem poder de mudar ninguém, amém? Para uma pessoa mudar e ela se arrepender, ela precisa da ajuda de quem para isso acontecer? Diga, do Espírito Santo. O que eu disse? Ela precisa da ajuda de quem? Quem é que precisa ajudá-la a se arrepender? Quem é que precisa ajudá-la a ver, a enxergar que ela precisa mudar? Quem? Se você não parar de viver do seu jeito, na carne,
Uma hora o Espírito Santo, você sabe o que ele vai fazer? Ele vai se retirar e você não vai encontrar mais arrependimento. Você não vai encontrar mais arrependimento. Você sabe por quê? Porque você sabia que você não podia passar por cima de coisas que você sabe que não podia passar. E eu não estou falando isso aqui para o seu mal. Se Deus corrige é porque Ele ama. É porque Ele quer salvar. Mas tem muita gente que ainda não quer levar Deus e acha, na hora que eu quiser mudar eu mudo. Não estamos na graça. Então, mas a Bíblia diz na graça que eles não quiseram conhecer a Deus. Eles não quiseram. E pelo fato deles não conhecerem, o Espírito Santo foi retirado daquela vida. E agora eu te entrego a uma disposição mental reprovável. Agora o amargo para você é doce. O errado agora para você é certo. Então dar tudo que a carne quer não é mais um problema. Perder um culto de Santa Ceia, perder uma reunião de domingo já não é mais um... perdi um culto. Não, depois eu vejo, depois eu vou. Que é o que está acontecendo com muita gente nos dias de hoje. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração, que você feche seus olhos. Porque Deus, Ele quer que nós, todos nós, a palavra é para mim, é para você, é para todo mundo aqui. Deus não quer ninguém oscilando. Chega de oscilação. Chega de viver oscilando. Chega de viver cocheando entre dois pensamentos. Você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que decidir como que você vai viver daqui para frente. Porque muita gente está tendo a oportunidade de pedir ajuda do Espírito Santo e Ele está pronto para ajudar. Mas talvez é aquela pessoa que ela vai fazendo do jeito dela, e ela vai fazendo do jeito dela, e ela vai rejeitando o conhecimento. O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Mas não é porque faltou, é porque rejeitou. Ele rejeitou, ele não quis. Ele não quis. Ainda ele não decidiu, ele não escolheu, ele ainda não sabe. E ele vai passando por cima, e ele vai passando por cima, e ele vai fazendo, e ele vai vivendo, e ele vai tocando. Vai chegar uma hora que, como diz a Bíblia, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar. Agora, a cabeça dela só está no sexo, a cabeça dela só está no dinheiro, a cabeça dela só está no prazer, a cabeça dela só está focada naquilo que leva a pensar só nela. Ela está preocupada com ela. É a vida dela. Ela está preocupada com o que ela está sentindo, com o que ela está pensando, como ela está vivendo. Ela não está preocupada com a vida espiritual dela. Então eu vou dar um momento para você falar com Deus agora. Em nome de Jesus. Fala com Deus agora. O que você vai fazer daqui para frente? Como é que você vai viver daqui para frente? Como você vai agir daqui para frente? Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Dá-me um coração segundo o teu coração.
Mexa na área que é preciso. Senhor. Mexa no ponto certo. Para de protelar decisões que você precisa tomar. Para de adiar. Para de achar que cuidar da tua vida espiritual não é tão importante ou que seja até difícil. Para de viver se enganando, se iludindo. Para de viver se auto-sabotando. A gente só pode se arrepender com a ajuda do Espírito Santo. É onde você tem que pedir ajuda dele e falar: Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Me ajuda a mudar meu caráter, minha maneira de pensar, de falar, de viver, de conduzir. Me ajuda, Espírito. Me ajuda, Senhor. Eu não quero ser essa mesma pessoa. Eu cometi erros. Eu fiz aquilo que não é do teu agrado. Eu tomei uma direção errada. Até hoje eu vivi da maneira que eu quis viver, mas eu quero te pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não quero mais ser essa mesma pessoa. Eu não quero viver da mesma forma. Eu não quero ser igual, meu Pai. Zaqueu não queria mais ser o corrupto. A Ana não queria mais ser uma mulher amargurada, sem filhos. E Deus não queria mais uma nação que havia abandonado os caminhos dele e adorado Baal. Deus não queria mais. E naquele dia eles iam ter que tomar uma decisão: até quando cocheareis? Para de se dividir. Para de viver dividido. Você vive se dividindo. Ainda tem coisas que te atraem, ainda tem coisas que te agradam, ainda tem coisas que você não quer soltar, você não quer largar. Ei, se você não fechar essa porta para esse inimigo, se você não fechar essa porta para esse mal, ele vai afetar a tua vida, e ele vai afetar a vida dos teus filhos. Ele vai afetar a vida dos seus filhos. Todo pai que está na imoralidade, toda mãe que está na imoralidade, está na mentira, você pode ter 100% de certeza que isso está afetando a vida dos seus filhos. Isso já está acontecendo com os seus filhos. Você pode não saber, mas está acontecendo. Você pode talvez dizer: não, mas nunca aconteceu nada com ele. Pode ir mais a fundo, talvez você não sabe até hoje, mas pode ir a fundo. Você precisa saber o que está acontecendo. Mas lógico, como é que uma pessoa vai parar para fazer isso? Se ela está permitindo, se ela está aceitando, se ela está deixando isso entrar na própria vida dela. Ela não está tendo cuidado com ela. Com ela. Ó Espírito Santo, eu quero apresentar a vida do teu povo. Nós estamos aqui para clamar pelo propósito dos 52 dias. Nós estamos aqui para clamar por restauração. E a primeira que tem que acontecer, Senhor, é a restauração da vida espiritual. Restaura, Senhor. Restaura a vida espiritual do seu povo. Restaura, meu Pai, o interior dela. Restaura, meu Deus, a comunhão, a intimidade. Restaura o amor, restaura o prazer pelas coisas espirituais. Restaura, meu Pai, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem anunciado: ei, se você não parar e você não tomar as decisões com base na palavra, eu vou mudar suas circunstâncias. Eu vou mudar suas circunstâncias. Eu vou mudar as suas circunstâncias. Eu vou mudar as suas circunstâncias. Eu vou agir naquilo que é necessário, naquilo que é preciso. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir, meu Deus, em cada coração, em cada vida. Que o Senhor possa renovar cada mente. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir os olhos do entendimento dela, para que ela possa ver, para que ela possa enxergar, para que ela possa entender, para que ela possa mudar, para que ela possa fazer diferente. Chega, eu não vou viver manquejando, eu não vou viver com meu altar
em ruínas, quebrado, porque não adianta, não vai cair fogo dos céus, eu não vou ser atendido, eu estou vendo que eu não estou sendo atendido, eu estou vendo que eu não estou sendo respondido, eu estou vendo que nada está acontecendo, que nada está mudando. Chega! Em nome de Jesus, chega. As coisas não vão ficar assim, elas não podem ficar assim, elas não podem finalizar assim. Você está num propósito de restauração e você tem que decidir que você vai buscar a restauração da sua vida. Ei, nós estamos numa temporada onde as pessoas estão confessando seus erros, onde as pessoas estão confessando o que acontecem com elas. As pessoas estão fazendo uma coisa que elas nunca fizeram na vida delas. Procura uma liderança séria e confessa, peça ajuda, mas não aceita caminhar, carregar isso na sua vida mais. Chega! Em nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, eu peço isso ao Senhor, que ela tome uma decisão, que ela se posicione a partir de agora, que ela não aceite mais ser enganada, roubada, que ela não aceite mais viver da mesma forma, mas que a vida dela sofra um renovo, uma transformação, que ela decida, não chega, eu não quero assim, eu não vou viver assim, eu vou dar, eu vou entregar, eu vou oferecer, eu vou colocar no altar aquilo que Deus quer de mim. Não oferecerei ao Senhor meu Deus um holocausto que não me custe nada. Não oferecerei ao Senhor meu Deus um holocausto que não me custe nada. Tem que ter um preço, tem que ter um custo, tem que ter sim um sacrifício. Eu tenho que mexer sim com aquilo que vai doer na minha carne, naquilo que vai contrariar a minha carne não vai gostar, a minha carne não vai querer, mas é exatamente... Diga comigo, Senhor, aquilo que mexe com a minha carne. Diga aquilo que me leva a ficar ofendido, contrariado. Diga, é isso que o Senhor quer de mim, que o Senhor espera de mim, que eu entregue ao Senhor, que eu decida mudar. Diga que eu decida mexer. Fala para Deus que você vai mexer. Fala para Deus que você vai mudar isso. Talvez a tua carne quer muito isso. Tua carne gosta demais disso. Talvez é o que mais para você é difícil, mas é o que vai trazer a mudança, a restauração da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.